Bom dia, pessoal. Hoje continuaremos falando sobre probabilidade e dessa vez vamos abordar as variáveis aleatórias contínuas. Na aula passada vimos uma variável aleatória J, que era uma variável discreta, era a idade dos alunos dentro de uma sala de aula, né? Idade de alunos. Podemos facilmente generalizar essa variável de tipo discreta para uma variável contínua. Então, suponha que eu vou desenhar aqui primeiro. É a variável aleatória x, que é a idade das pessoas, só que não é mais em anos, como estava aqui. Apenas os anos a gente contava. Vamos contar todo o tempo. Então, a probabilidade. Qual seria a probabilidade de encontrar na rua, selecionar uma pessoa aleatoriamente na rua, e qual seria a probabilidade dessa pessoa ter X de idade? Sendo que esse X é igual a 16 anos, por exemplo, né? 5 meses, 3 dias, 4 horas, 5 minutos e 6,6666 segundos. E assim, né? Esse aqui seria o tempo da pessoa, né? Tempo de vida, né? Obviamente, isso aí seria muito difícil encontrar uma pessoa com essa exata idade. Então, essa probabilidade seria zero. Mais sensato seria, ao invés de procurarmos uma idade, um ponto, né, de idade, selecionarmos um intervalo, digamos, desde x até um x mais d de x, por exemplo, né? Então, qual seria a probabilidade? A probabilidade da pessoa ter entre x e x mais d de x anos. Se esse d de x pode ser anos, pode ser dias, minutos, segundos, milissegundos, né? Enquanto menor for esse d de x, esse intervalo aqui, d de x, essa probabilidade ela vai ser proporcional a ele, a esse d de x. Tá? Essa probabilidade da pessoa ter entre x e x mais d de x anos. Então, a constante de proporcionalidade está dada por esse termo aqui, ρ de x. Esse termo aqui é chamado densidade de probabilidade. Tá? Então, a probabilidade de encontrar uma pessoa entre x e x mais d de x é a densidade de probabilidade vezes esse intervalo, né? E esse intervalo é infinitesimal, então é proporcional. Então, na prática, né, não falamos de intervalos infinitesimais, falamos de intervalos finitos, né, desde um valor A até um valor V, por exemplo. Qual seria a probabilidade de uma pessoa ter idade compreendida entre A e B? Seria a probabilidade de A e B, seria a integral desde A até B da densidade de probabilidade vezes d de x. Então, é assim que trabalhamos com variáveis aleatórias contínuas. E podemos aqui, então, fazendo analogia com o caso das variáveis discretas, encontrar algumas propriedades dessas variáveis contínuas. Por exemplo, a condição de normalização, né? A integral de menos infinito até infinito
da densidade de probabilidade vezes d de x tem que ser igual a 1. A média de uma variável aleatória contínua vai ser igual a integral, antes era um somatório, agora é integral, né? De menos infinito até infinito. De quê? Antes era o j, né? Aqui tínhamos j, aqui seria j, né? Mas agora muda para x. Vezes a probabilidade. Qual era a probabilidade? De j. Antes era a probabilidade de j, agora é essa probabilidade aqui. Densidade de probabilidade vezes d de x. Então, essa é a média. Podemos encontrar também, generalizar para uma função da variável aleatória. Então, isso seria igual a integral de menos infinito até infinito de f de x vezes densidade de probabilidade vezes d de x. Podemos encontrar também a variância, né? Que, vocês lembram, né? O valor esperado da distância ao quadrado, né? E isso vimos por fórmulas, podemos demonstrar aqui também, que é igual a o valor esperado da variável aleatória ao quadrado menos o valor esperado todo elevado ao quadrado, né? Bom, essas propriedades podemos agora fazer um exemplo, tá? Um exemplo com essas variáveis contínuas para ver o uso delas. Suponha que você tem uma pedra que ela cai uma distância, aqui tem um chão, ela cai uma distância h, tá? Lembramos algumas coisas da mecânica, de física 1, né? Eu vou abrir aqui meu Scratch para fazer algumas anotações. Então, sabemos que a distância, supondo que a pedra ela cai desde o repouso, né? A distância percorrida em um tempo t vai ser igual a 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Posso encontrar a velocidade aqui derivando x em função do tempo, né? Isso vai me dar o 2 desse, que você anula com esse 2, e vou ter g vezes t, né? Aqui eu vou aproveitar e vou encontrar esse valor aqui, d dt, que eu vou usar depois. d dt é igual a d dx sobre gt. Outro valor que eu vou precisar vai ser o tempo total que demora a pedra em cair, desde que eu soltei ela até o chão. Esse tempo é a raiz quadrada de 2 vezes h sobre a gravidade. Tá? Então essas são as fórmulas que eu vou precisar utilizar. Então vou fechar aqui. Aqui eu apaguei acidentalmente o h. E o experimento vai ser o seguinte. Durante o tempo que essa pedra cai até o chão, eu coloco aqui uma câmera fotográfica e vou tirar muitas fotos. Muitas mesmo. N fotos, tá? Por exemplo. E em essas N fotos, que é um número muito grande, eu vou medir a distância que a pedra percorreu, x. Tá? Em uma foto pode ser x1, por exemplo. Em outra foto, né, um tempo depois, vai ser x2. E assim x3. E assim, vou ter muitas N fotos, né? Então eu vou criar isso que seria uma variável aleatória com os possíveis valores x2, x3 e assim até xn, sendo que n é muito grande. Então, eu vou desenhar aqui o eixo do tempo. Tá? A pedra ela começou a cair no tempo 0 até chegar ao chão no tempo t. Né?
E eu vou desenhar aqui o eixo também do espaço percorrido, que eu vou chamar x. Ela começou a cair desde uma distância 0 até h. Então, vou marcar aqui um tempo qualquer, t. Em esse tempo qualquer, a pedra terá percorrido uma distância x. Tá? E a relação entre esse t e esse x está dado pelas fórmulas que colocamos aqui. Né? Que lembramos da mecânica de física 1, né? Então, vamos... A pergunta é, qual seria a probabilidade da pedra, de tirar uma foto no instante entre t, no intervalo, né? E t mais ddt. Do que esse intervalo é ddt. Né? Aqui, em esse intervalo de tempo. Qual seria a probabilidade de tirar essa foto? Que seria a mesma coisa que, já que há uma relação entre x e t, qual seria a probabilidade de tirar uma foto entre x e x mais d de x? Em esse espaço. A relação a fazemos através as fórmulas de física 1. Então, vou escrever aqui a probabilidade que eu quero, né, de tirar uma foto em esse intervalo de tempo vai ser igual a d de t sobre o tempo total. Por quê? Porque eu considero que o tempo, aqui nesse exemplo, considero que o tempo tem uma distribuição uniforme. O que não é a mesma coisa aqui no espaço. O espaço não é a distribuição de probabilidade, a densidade também, ela não é uniforme. Por quê? Porque quando a pedra começa a cair, os intervalos, os x medidos, são pequenos e eles vão aumentando, porque a aceleração da gravidade, né, vai aumentando essas distâncias. Né? Então, a distribuição aqui não é uniforme, igual ao tempo. Mas eu vou encontrar essa distribuição com essa fórmula aqui. Primeiro, eu vou precisar encontrar esse ddt. E eu abro o meu Scratch, então. Esse ddt que eu tinha encontrado aqui é igual a ddx sobre gt. ddx sobre gt. Tudo sobre t, que é raiz quadrada de 2 vezes h sobre g. Então, legal? Fecho o meu Scratch. Como é que fica isso aqui? Eu vou ter essa raiz de g em cima. Raiz de g em cima. Embaixo, esse g vai ser raiz de g ao quadrado. Esse t vai ser raiz de t ao quadrado. Esse raiz de 2h também. Raiz de 2h. E tudo isso vezes d de x, né? Essa raiz vai com essa raiz. E isso vai ficar assim. 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h vezes t ao quadrado g. Né? Mas esse valor aqui, eu tenho aqui no meu Scratch. Aqui, ó. T ao quadrado g é igual a 2 vezes x. Então, isso aqui é 2 vezes x. Então, substituindo, eu vou ter que a probabilidade, né, que eu estou procurando vai ser igual a 1 sobre o 2 vezes 2 é 4, a raiz quadrada é 2, vezes a raiz quadrada de x vezes h. Isso vezes d de x. E tínhamos visto que essa probabilidade, né, de estar dentro de um intervalo pequenininho seria igual a densidade de probabilidade vezes d de x. Seria essa daqui, né? Então, esse valor deve ser igual a esse valor. Então, a densidade de probabilidade de x é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de xh.
Legal, já encontrei a distribuição das distâncias, né? Eu posso encontrar então aqui, esse valor é válido para x entre h e 0, né? Para os outros valores, isso aí tem que ser 0. Então, posso verificar a seguinte propriedade, né? Integral de menos infinito até infinito de ρ de x, d de x, isso tem que dar 1. Vamos ver se realmente dá 1. Fora dos intervalos, fora de 0 e h, essa densidade é 0. Então, eu só integro então, entre 0 e h, essa densidade de x, d de x. Isso é igual a integral de 0 a h, 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de xh, d de x. Isso é igual a integral de 0 até h. O 1 sobre 2 raiz de h sai fora da integral, porque é uma constante. Aqui eu vou ter x a menos 1 meio d de x. Essa integral é igual a x a 1 meio. Aqui é 2, né? Na hora de derivar, dá isso. Isso avaliado em 0 em h. E aqui na frente temos esse 1 sobre 2 vezes raiz de h, né? Esse 2 com esse 2 vai embora. Isso aqui é h a 1 meio menos 0. Isso ficaria h a 1 meio, que é a raiz de h. Com esse raiz de h se vai. E isso aqui vai ficar 1. Então, realmente, verificamos que esse valor aqui é igual a 1. Né? A condição de normalização. Então, essa densidade de probabilidade está satisfazendo a condição de normalização. Podemos encontrar também a média, o valor esperado, né? Então, o valor esperado seria a integral de 0, né, até h, né, porque é só nesse intervalo que tem valor essa densidade de probabilidade, de x vezes a densidade de probabilidade de x, d de x. Né? Isso é a integral de 0 até h de x vezes 1 sobre 2 vezes raiz de h vezes x a 1 meio, d de x. Esse x a 1 meio, ele com esse aqui vai ficar x a 1 meio em cima. 1 sobre 2 raiz de h sai fora da integral, 2 raiz de h. A integral de x a 1 meio é x a 3 meios, né? E aqui você vai ter 2 terços, né? E isso avaliado em 0 e em h. E isso é igual a 2 sobre 3 só válido para h, em 0 dá 0, vai ser h a 3 meios ou raiz quadrada de h ao cubo, né? Então, esse 2 com esse 2 se elimina e vamos ter raiz quadrada de h ao cubo sobre a raiz quadrada de h é h sobre 3. Então, o valor médio dessas distâncias é h sobre 3. O que mais podemos ver aqui? Podemos graficar essa densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade, ela era igual a 1 sobre 2 vezes raiz de hx, né? Vamos graficar ela então, para ver que ela, qual é a forma. Aqui desenhamos a variável aleatória x, aqui a densidade de probabilidade. Ela, para 0, ela vai valer 1 sobre 0, vai dar infinito, vai vir desde o infinito até, para essa densidade, ela só tem sentido entre 0 e h, né? Então, para o valor de h, ela vai ser igual a 1 sobre 2 vezes h, né? Porque h vezes h, raiz quadrada, vai dar h. Então, aqui vai ter um valor 1 sobre 2 vezes h. E a forma, a cara dessa densidade de probabilidade vai ser mais ou menos assim. Até aqui.
podemos ver que a densidade de probabilidade ela pode ser infinita, mas não a probabilidade. Quando você integra, por exemplo, se você integra aqui em um valor aqui pequenininho, um delta x, você integra isso, isso vai ser uma probabilidade. Essa probabilidade, né, de 0 até delta x, que é integral de 0 até delta x da densidade de probabilidade de dx, isso vai dar um valor menor que 1, né? Essa área aí. Embora a densidade de probabilidade seja infinito, a probabilidade em si ela não é infinita, ela é um valor fixo. Então vamos agora ver o seu dever de casa. Coloquei aqui nessa janela o dever de casa. Tem três exercícios. O primeiro deles, no exemplo das idades, né, da sala de aula, a variável discreta, né, vai ser calcule esses valores aqui. Calcule essa distância a partir dessa definição e dessa definição aqui, calcule esse valor. Utilize essa fórmula também para calcular o mesmo e verifique que esses dois valores têm que dar igual para esse exemplo da sala de aula. No exemplo da pedra, né, eu vou pedir que vocês calculem o desvio padrão, né? A partir desse desvio padrão, vou querer também que você calcule qual é a probabilidade de uma pessoa ter idade que se encontre a uma distância maior que um desvio padrão, do valor esperado. Tá? Então, que se encontre a uma distância maior que um desvio padrão. Então, seria qual é a probabilidade de que a pessoa tenha idade entre esses intervalos aqui, né? E o terceiro exercício é sobre a distribuição gaussiana. Essa aqui é a expressão de uma distribuição gaussiana. É bastante usado em probabilidades e em mecânica quântica também. Esses valores A, lambda e A minúscula são constantes, são positivas. Então, o que eu peço é que vocês, no item A, aplicando essa condição de normalização, você calcule essa constante A, quanto que ela vale para que se cumpra essa condição de normalização. Eu peço que calculem a média, o desvio padrão e aqui o valor esperado da idade ao quadrado. E finalmente faça um gráfico dessa densidade de probabilidade. Aqui não é idade, né? Aqui é a variável aleatória. Não estou falando de idade aqui nessa gaussiana, tá? Então é isso.